Casou com um garoto de programa, mas o que ele revelou mudou tudo. A verdade que ninguém imaginava. A sala estava repleta de risos e música, mas a tensão no ar era palpável. Ana, deslumbrante em seu vestido de noiva, nunca imaginou que atrás do sorriso encantador de Lucas se escondiam segredos sombrios que poderiam arruinar sua vida em um piscar de olhos. Quando ele surgiu, com aquele olhar sedutor e a confiança de alguém que sabia mais do que deveria, a cena tomou rumos inesperados. O que viria a seguir? A verdade é que o toque da mão dele era gelado, e aquele abraço não transmitia conforto, mas um nó na garganta que fez os convidados pararem para observar. Depois da cerimônia, em uma mágica e estranha lua de mel, Lucas começou a revelar detalhes sobre sua vida, coisas que Ana nunca imaginou que ouviria. Já estive em lugares que você não acredita, e fiz coisas que nem quero lembrar, ele sussurrou, enquanto a chuva batia na janela do chalé. O coração de Ana acelerou, a adrenalina pulsava em suas veias. A imagem de uma ex-namorada que desapareceu misteriosamente começou a brotar em sua mente. O que mais ele estava escondendo? Aquilo não era apenas uma história de amor. Errada. A atmosfera ficou mais densa quando Lucas falou sobre conexões que não deveriam existir entre eles e uma rede de mistérios. Existem pessoas que não gostam de você, sabiam? A voz dele ficou baixa, quase um sussurro, como se o próprio pedaço de madeira sob eles pudesse escutar. Uma sensação de desespero apertou o peito de Ana. E aqueles pequenos detalhes piegas que eram apenas fofocas no noivado agora se transformavam em grandes alertas, fantasmas do passado que assombravam cada dia mais. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar uma informação importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube as desinscreveu sem avisar. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo e vê se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver aqui, clica no botão de like, isso realmente me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Enquanto a noite avançava, uma ligação estranha fez o celular de Lucas tocar. Ele ficou paralisado, a expressão no rosto mudando de um sorriso encantador para uma máscara de pavor. É a última vez que falo com eles, murmura, enquanto o olhar de Ana se tornava cada vez mais aflição. O que teria acontecido para ele ficar tão pálido? O que realmente espreitava por trás daquela fachada carinhosa? Agora, a pergunta pairava no ar como um eco interminável. Qual era a verdade que ele escondia, e como isso mudaria tudo entre eles? Ana observava Lucas, um turbilhão de emoções se agitando dentro dela. A sala do chalé, antes um refúgio romântico, agora parecia um labirinto de incertezas. As paredes, testemunhas silenciosas, pareciam escutar os sussurros de um segredo que se arrastava como uma sombra. Lucas, você está bem? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele não respondeu imediatamente. Olhou pela janela, sua expressão perdida entre a chuva e a escuridão. Ana podia sentir a tensão no ar, como se algo estivesse prestes a se romper. E então, como se um peso tivesse sido retirado do peito, Lucas finalmente se virou para ela. Ana, existem coisas que eu não posso mudar. Minha vida não é o que parece ser. O coração de Ana disparou. A frase soava como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, o medo começando a tomar conta. Ela não queria mais ouvir sobre o passado dele, mas a curiosidade, misturada à inquietude, a mantinha presa no momento. Você precisa saber, existem pessoas que me devem. A hesitação na voz dele a fez sentir um frio na espinha. Um arrepio percorreu seu corpo, e a tempestade lá fora parecia intensificar-se em resposta à confissão que se aproximava. Lucas pareceu ler o pânico em seu olhar e prosseguiu. Eu não queria que você se envolvesse nisso, mas eu sou o que sou. E isso pode colocar você em perigo. Perigo? As palavras ecoaram como um gongo na mente de Ana. Ela pensava em como sua vida já havia mudado em tão pouco tempo, e ninguém havia advertido sobre as armadilhas ocultas que poderiam surgir. Lucas, você deve ser mais claro do que está falando? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ele então puxou o celular do pocket, encarando a tela antes de discar um número que Ana não reconhecia. Você precisa ouvir isso, disse, sem olhar para ela. O telefone tocou, e cada toque parecia acelerar a respiração de Ana. Aqui é Lucas. Eu preciso de um tempo. Não posso mais participar disso. Ele praticamente rosnou pelo telefone, seu rosto se contorcendo de angústia. Ana não aguentou ficar parada enquanto Lucas se tornava uma versão mais sombria de si mesmo.
O que você está fazendo? Ele a colocou em um círculo de desespero. Ela se aproximou, tentando alcançar suas mãos, mas ele se afastou, ainda falando ao telefone com um tom de voz crescente. Isso não acaba bem, você não entende? Eles não vão parar. Precisamos de um plano. Ponto. E assim, o céu escureceu mais quando o outro lado da linha fez uma pergunta, aparentemente sinistra. Os olhos de Lucas se arregalaram de terror, e ele desligou bruscamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, somente rompido pelo som da chuva torrencial do lado de fora. Lucas! O que foi isso? Ana perguntou, o medo lhe sufocando a garganta. Ele parecia uma sombra do homem que havia conhecido, a luz do amor dando lugar à treva do que realmente escondia. Ela sentiu a pressão aumentar, como se a tempestade que já despencava lá fora estivesse prestes a alcançar seu ponto máximo. Você precisa ir, ele disse abruptamente, com a voz cortada. Não é seguro, não agora. Ana ficou paralisada. A palavra não ecoava em sua mente, e a ideia de deixar Lucas naquele estado fazia querer gritar. Mas e nós? O que vai acontecer? Mal conseguiu entender seu próprio desespero. A sensação de que o chão se movia sob seus pés a imobilizava, mas uma pergunta predominava. O que mais ela deveria descobrir sobre seu novo marido? Antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso se fez ouvir um impacto contra a porta do chalé. O coração de Ana parou. O que era aquilo? A escuridão que o cercava foi invadida por uma luz ofuscante que cortava a janela. Vou abrir, Lucas disse, ofegante, enquanto se dirigia à porta. Ana imediatamente correu atrás dele. Não. Espere. O que poderia estar à espreita do lado de fora? E assim, à beira de uma revelação aterradora, Ana prendeu a respiração, sem saber o que esperar. O impacto contra a porta fez o peito de Ana apertar como se alguém tivesse a segurança de seu mundo nas mãos. Cada passo de Lucas em direção à saída parecia uma armadilha, um convite ao desconhecido que ela não poderia suportar. O brilho da luz iluminou seu rosto, refletindo uma mistura de determinação e terror. Lucas, por favor, não. Ela gritou, mas sua voz se perdeu na força da tempestade. Por um momento, o tempo pareceu parar. A porta rangeu, quase como se hesitasse entre abrir e fechar. E então, os olhos de Lucas brilharam num misto de pânico e expectativa. Ele parou, tão perto do ponto de não retorno, e Ana percebeu que ele estava em uma encruzilhada. Poderia tudo que eles construíram se desfazer ali, na soleira daquela porta? A luz ofuscante pelo vidro da janela começou a se intensificar, e então, ela viu. Uma figura encapuzada, sua silhueta alta e ameaçadora, estava diante do chalé. O coração de Ana disparou, como um tambor em uma marcha mortal. Quem era? O que Lucas estava escondendo que podia atrair tamanha escuridão? Desculpe, Ana. Lucas murmurou, sem desviar o olhar da figura lá fora. Sua expressão se transformou, uma batalha interna entre o medo e a necessidade de proteção. Ele era um homem em conflito, e ela estava no centro de suas decisões. Antes que Ana pudesse processar a situação, Lucas abriu a porta. O vento frio entrou como um aviso, trazendo o cheiro da umidade e da ameaça. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto parcialmente coberto por uma máscara. Os olhos dela brilhavam como lâmpadas no escuro, e Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Você não deveria estar aqui, Lucas declarou, a voz tremendo. A noite sombrias iluminadas apenas por relâmpagos realçavam sua fragilidade. Não temos tempo para isso, Lucas. Eles estão vindo, a figura falou, sua voz profunda e cortante. Ana não conseguia entender como alguém podia parecer tão imponente sob aquelas circunstâncias, mas o poder da presença dela era inegável. Quem são eles? Ana perguntou, entrelaçando seus dedos com força. O frio da realidade envolveu. Ela não estava apenas no meio de uma tempestade, mas no centro de um furacão. O mundo ao seu redor desmoronava, e ela precisava de respostas. Precisamos ir! Lucas gritou, impulsionado por algum temor que Ana só começava a entender. A figura encapuzada olhou para Ana, e por um breve instante, seus olhos cruzaram. Ali, naquele momento, tiveram uma conexão. Estratégia, desespero, uma linha tênue de empatia surgindo entre dois mundos opostos. Você não pode voltar atrás, Lucas. O acordo está em jogo, a figura clamou, gesticulando de forma frenética. Ana percebeu que eles estavam discutindo algo muito maior do que ela podia imaginar. O que Lucas havia se envolvido parecia mais profundo e mais sombrio do que apenas promessas quebradas. Eu vou com você, Ana decidiu, sentindo a determinação borbulhar dentro de si. Não podia ficar mais à deriva,
presa ao desespero. Parecia que, ao dizer isso, estava se atirando de cabeça para dentro de um abismo. Não, Ana. Isto é perigoso demais. Lucas respondeu, o pânico em sua voz agora bem evidente. Mas não havia como voltar atrás. O destino decidiu que aquele chalé não era mais um refúgio, mas uma célula de conspiração. O vento uivando ao redor deles ressoava a urgência do momento, e a figura encapuzada fez um movimento afirmativo. Então, venham, antes que seja tarde demais. Assim, Ana e Lucas se lançaram juntos naquela noite aterradora, sem saber que a verdade que os aguardava poderia desmantelar tudo o que conheciam. E quando a porta fechou atrás deles, um novo barulho cortou o silêncio. Passos rápidos se aproximando do chalé, desenhando na mente de Ana um único pensamento. Será que ainda era possível consertar as fraturas que haviam se formado entre eles? Com a noite levando-os a um destino incerto, o que mais estará oculto nessa teia de segredos? O vento rugia como um predador faminto enquanto Ana e Lucas seguiam a figura encapuzada pela floresta escura. A escuridão parecia viva, corrompendo o ar ao redor deles com um vazio gelado. Cada passo que dariam estava carregado de incerteza, e a cada estalo de galho abaixo de seus pés, o medo se aprofundava em seus corações. Para onde estamos indo? Ana perguntou, cercada por sombras que pareciam se mover. O caminho era torto e estreito, e ela se sentia como um rato preso em um labirinto, sem saber se havia saída. A figura à frente virou-se ligeiramente, e Ana teve a impressão de que a sombra observava intensamente. Para um lugar seguro, onde a verdade pode ser revelada, a voz dela soou ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora. Segura. E se essa verdade for mais assustadora do que o que estamos enfrentando agora? Lucas retrucou, a voz baixa e ansiosa. Ele parecia lutar contra o impulso de se afastar, mas as mãos de Ana estavam firmemente entrelaçadas com as dele. Ela precisava dele. Naquele momento, uma luz intensa cortou a neblina da floresta, um farol de luz que se aproximava rapidamente. Ana parou, o coração disparando. O que é isso? A figura encapuzada parou também, sua presença imperturbável apesar da crescente tensão. Eles estão vindo. Precisamos continuar. Lucas hesitou, e a expressão em seu rosto deixou claro que ele queria debater, discutir, mas o cheiro a fumaça no ar não os deixava em paz. Ana, ele começou, mas ela interrompeu. Se essa verdade vai nos proteger, então eu quero saber. Vamos, por favor. O desespero em sua voz ressoava enquanto o pânico se instalava. Quando finalmente chegaram a uma clareira, a figura deu um passo à frente e virou-se lentamente para encarar Ana e Lucas. Precisamos falar sobre o que Lucas fez. E o que você, Ana, precisa saber. O coração de Ana parou por um segundo. O que Lucas fez? A palavra ecoou em sua mente como uma balança pesada, uma ponta de insegurança cravada em seu peito. Ele fez um acordo para proteger você. Mas a proteção tem um preço. A figura se aproximou, e a máscara que cobria o rosto dela parecia impor mais mistério, como uma tela que escondia uma verdade chocante. Que acordo? Lucas perguntou, a voz tremendo. O desconforto crescia entre eles, e Ana sentiu um nó na garganta. Lucas, eles estão atrás de você, e a verdade será a única coisa que poderá salvá-los. Se não agirmos agora antes que pudesse terminar, o som de passos apressados ecoou nas árvores, cortando o ar como lâminas afiadas. Um grupo de figuras surgiu à margem da clareira, e as sombras dentro da escuridão agora pareciam ser mais do que apenas ilusões. Elas eram ameaçadores. É eles. O passado de Lucas está prestes a alcançar o presente, a figura encapuzada alertou, olhando diretamente nos olhos de Ana. Agora, vocês precisam decidir, permanecer juntos ou dividir suas verdades. Ana e Lucas trocaram olhares, a intensidade entre eles explodindo em confusão e desespero. O tempo estava se esgotando. Não deixem que os separem. A figura gritou, enquanto os passos se intensificavam e as sombras se aproximavam. A indecisão poderia selar seu destino. No instante seguinte, tudo que Ana conhecia estava prestes a ser desmantelado, e perguntas terríveis a assolaram. O que Lucas estava escondendo? Quem eram aqueles que os perseguiam? Uma única dúvida ecoava em sua mente. Até onde vão as lealdades deles? E quando a escuridão os envolveu completamente, Ana se lembrou do barulho que cortou o silêncio no chalé. Agora, parecia mais uma previsão de um fim inescapável. O que aconteceria a seguir? Uma escolha teria que ser feita, e o caminho para a verdade se tornava cada vez mais estreito. O ar estava impregnado de um cheiro de terra molhada misturado ao fedor do medo. As silhuetas se aproximavam, aumentando a pressão em Ana e Lucas.
O desespero crescia em um ciclo, palpável como uma onda prestes a quebrar, enquanto a figura encapuzada avaliava cada expressão de horror em seus rostos. Quem são eles? Ana perguntou, a voz quicando entre insegurança e fragorosa urgência. São aqueles que perseguem a verdade, respondeu a figura, o tom grave como o trovão. E a verdade é que Lucas fez uma escolha que os ligava a eles. Lucas recuou, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram com dificuldade, já que ele sentia que a realidade começava a se desfazer. Ele fez um pacto. A voz da figura encapuzada era crua e direta, como uma faca ao cortar algo precioso. Uma troca, para proteger você, Ana. Mas as consequências estão prestes a chegar. As sombras estavam quase ali. Bastava um movimento, e se lançariam sobre eles como predadores famintos. Ana sentiu suas pernas se tornarem pesadas, o pânico lhe arrancando a capacidade de pensar. Que pacto? O que você não está me dizendo, Lucas? Por favor, não a machuque. Implorou Lucas, olhando para a figura encapuzada com uma mistura de raiva e súplica. Eu não estou aqui para machucar ninguém. A verdade nunca machuca, Lucas. São as mentiras que ferem. O som de passos se intensificou, uma sinfonia de perseguição desenfreada que ecoava pela clareira. Ana estava em conflito, lutando contra a necessidade de saber e o pressentimento de que a verdade a dilaceraria por dentro. Lucas, eu preciso que você me conte. O que você fez? Ele hesitou, o tempo parecia já ter parado. O olhar dele era de desespero. Ana, se eu contar, eu não sei o que acontecerá. Mas a culpa, ela não pode ficar em silêncio. Silêncio não nos protegerá. Ana gritou, a voz tremendo de dor e raiva. As sombras estavam a um passo, agora podiam ver seus contornos. Eram homens e mulheres, seus rostos escondidos na escuridão com expressões ferozes. Não faça algo que possa ferir a nós dois, por favor. Lucas disse, com o desespero estampado em seu rosto. Ele pôs a mão em sua frente, como se isso pudesse impedi-los de entrar em um abismo. A figura encapuzada encarou Lucas. Você precisa escolher. Revele a verdade agora e possa ter uma chance de escapar a esse destino. Ou finja que nada aconteceu e arrisque perder a única pessoa que ama. Ana estava paralisada. A angústia devorava, e os passos agora eram quase sobre eles. Ela poderia sentir a presença dos que os caçavam, como sombras de um passado que não queria enfrentar. Eu fiz um acordo com eles, com os que estão vindo aqui. Para garantir sua segurança, troquei algo muito valioso. As palavras saíram em um fio, como um lamento. Trocar o quê? Ana indagou, quase sussurrando, enquanto os contornos escuros encheram a clareira, oferecendo apenas um instante para a resposta. Os olhos de Lucas se cobriram de lágrimas. Troquei a minha liberdade por um tempo. E eles vêm cobrar isso agora. O silêncio se instalou um segundo antes de o grito ecoar. A figura encapuzada puxou Ana para perto. O que você decidir pode ser fatal. As escolhas têm consequências, Ana. Cada uma delas então, um grito cortante ecoou. Um dos perseguidores havia se revelado, um rosto familiar, familiar demais, mas de um passado que Ana preferia esquecer. A verdade não pode ser escondida para sempre, a sombra gritou, avançando. Ana sentiu que estava em um tônus mortal de revelações e escolhas. O que Lucas realmente tinha trocado? Por que aqueles caçadores estavam atrás deles? Determinada a não perder mais ninguém, ela preparou-se para a resposta, mas o futuro era incerto. A próxima escolha estava a poucos momentos de ser feita, e com ela, a linha que definia liberdade e aprisionamento. Será que o amor era suficiente? O som de passos ecoou mais uma vez. E no ar, uma nova pergunta pairava. Até onde você iria para proteger quem ama? O grito reverberou na clareira como um eco de um pesadelo esquecido. O rosto que havia surgido da escuridão era de Patrícia, uma amiga antiga de Ana, agora envolta em sombras de ressentimento e dor. Ana congelou, o coração batendo forte em seu peito, enquanto as memórias de risadas e confidências se fundiam com o horror daquela noite. Você, Ana balbuciou, mal acreditando no que via. Sim. Fui eu quem pagou o preço pela sua ignorância, Ana, Patrícia vociferou, dentes cerrados em um semblante de amarga determinação. Lucas se entregou a eles. Você acha que estava a salvo, mas ele tramou sua própria perda. Patrícia, não. A voz de Ana era um misto de apelo e desespero. Ele fez isso por amor, para me proteger. Um riso frio escapou dos lábios de Patrícia.
Amor? E quem é você nesse amor? Uma vítima inocente ou a única pessoa que ele pode perder para desencadear a fúria deles? Seu amor não o salvará, Ana. Ana sentiu uma onda de traição, as palavras da amiga cortando mais fundo que qualquer lâmina. O pânico pressionava seu peito como um peso insuportável. Ela não podia deixar que isso acabasse em tragédia. Eles estão chegando. Você precisa decidir. Ana, a figura encapuzada, interveio. Sua voz era como um chamado distante. Seja sincera agora ou enfrente as consequências de suas mentiras. O grupo se aproximava, a fúria em seus rostos refletindo um desejo implacável de vingança. Os caçadores emanavam uma energia densa, quase palpável na brisa pesada da noite. O relógio estava correndo e, cada tic-tac parecia como um soco no estômago. Lucas, com os olhos fixos na clareira, parecia perdido entre a noite e as recordações de um passado que não podia mudar. Ana, por favor. Ele implorou, a voz baixa e cheia de culpa. A verdade pode ser nossa única saída. Qual verdade? Patrícia cortou, avançando. A verdade de que ele é o autor da sua dor, o que me deixou à mercê deles. O que afirmou que você valia esse sacrifício? Não, não há amor nisso. Ana estava em um dilema arrasador, aterrorizada pela ideia de que a verdade poderia causar mais dor. Ela se lembrava das promessas de Lucas, momentos de felicidade que pareciam tão distantes agora. E, no meio do caos, sentiu que além da escolha, havia um poder habitando aquele momento. Eu quero saber, ela finalmente disse, os olhos bem abertos para o precipício diante dela. Qual é a verdade que precisa ser revelada, Lucas? O que eu troquei foi mais do que a minha liberdade. Ele se encaminhou mais perto de Ana, seus olhos cheios de lágrimas e desespero. Foi uma sombra que se espalhou, um eco de algo que poderia destruir tudo, incluindo você. As palavras dele entraram no coração de Ana como flechas. Ela olhou para os caçadores, agora a poucos passos de alcance. O tempo parecia estar se esgotando. Patrícia avançou, mas a figura encapuzada estendeu a mão, como se o movimento daquele gesto pudesse conter as forças opostas. Se a verdade for revelada, irá quebrar correntes, mas surgirão novas ataduras. Você está pronta para isso, Ana? Ana olhou para Lucas e depois para Patrícia. Ela não tinha certeza do que a verdade realmente envolvia, mas uma coisa era clara, ela precisava se libertar do peso das mentiras. E o peso da angústia em seu peito parecia dizer que enfrentar a escuridão era a única opção. Enquanto as sombras dançavam ao redor, a escolha mais difícil de todas se aproximava. Encarar a verdade, libertar as almas aprisionadas ou sucumbir àquelas trevas e se entregar ao que vem a seguir. É isso, ou a escuridão nos consumirá, a figura encapuzada sussurrou, a voz vibrando com um pressentimento terrível. A próxima revelação estava prestes a rasgar a noite, uma verdade que poderia não apenas mudar suas vidas, mas também expor o fio tênue entre amor e perda. Qual caminho Ana escolheria? Ana sentiu a tensão no ar, como se a noite estivesse prendendo a respiração, esperando sua decisão. O olhar de Lucas a penetrava fundo, a miséria em seus olhos criando um abismo entre os dois. Ao lado, Patrícia estava implacável, como um predador a ponto de abocanhar a presa. É agora, Ana. A escolha é sua. Patrícia gritou, sua voz ecoando na clareira como um clarim de batalha. Ana teve um ímpeto de correr, mas as palavras de Lucas a seguraram em seu lugar. Se apenas você souber, podemos ainda salvar o que resta. Mas o peso das inseguranças e das traições a envolviam como correntes. E enquanto a figura encapuzada observava, o silêncio se tornou ensurdecedor, pulsando com as verdades não ditas e os segredos sombrios. Ana imaginou o que mais poderia estar escondido atrás daquele rosto conhecido. 2 passos para trás, ela flutuava entre o consciente e o instintivo. Eles estão chegando. O murmurinho dos caçadores se aproximava, suas vozes emaranhadas de raiva, sua sede por vingança palpável. Cada passo em direção à clareira era um passo mais perto do fim de sua história. Lucas percebeu o terror nos olhos de Ana e começou a falar mais rápido. Ana, a outra face da verdade não é o que você imagina. O que eu fiz foi muito mais sério. É como se eu tivesse feito um pacto com algo maligno. Patrícia fez um gesto amplo com a mão. Uma hora você terá que contar também. A verdade que ele esconde não é só sobre o amor, mas sobre um preço que ele nunca imaginou pagar. As sombras pareciam dançar ao redor, trazendo à tona ecos do que poderia ser um futuro sombrio. Ana estava paralisada, presa entre a lealdade a Lucas e a necessidade de se proteger de um mundo que revelava suas garras.
Os caçadores se aproximaram, rosnando como feras famintas. A fúria deles era contagiante. Ana podia sentir a adrenalina fluindo, suas palmas suadas e o coração em frenesi. Ela precisava agir, mas como fazer isso sem conhecer os limites da verdade que estava prestes a ser revelada? Então, com um movimento quase automático, Ana ergueu as mãos, como se pudesse afastar a escuridão. Chega! Todos parados! Sua voz surpreendeu a todos na clareira. O poder das suas palavras parecia ganhar vida própria, ecoando na noite como um feitiço. Patrícia hesitou, um lampejo de confusão cruzando seu rosto. O que você está fazendo, Ana? Vou enfrentar isso, não posso mais me esconder, gritou Ana, a coragem nascendo dentro dela, superando o medo. A verdade vai ser dita agora, aqui e agora. E se a verdade for a sua própria destruição? A figura encapuzada alertou, mas a determinação no olhar de Ana era inabalável. Lucas a encarou, sua expressão uma mistura de admiração e receio. Ana, se você se revelar, não terá como voltar atrás. Os passos dos caçadores soavam mais perto, a atmosfera carregada de temor. A sensação de que estavam à beira de um precipício a fez tremer, mas não por muito tempo. Havia algo essencial em acabar com aquelas mentiras, mesmo que isso significasse decifrar um enigma sombrio. Eu não tenho escolha. Vou revelar o que você me deu, Lucas, Ana disse, a voz firme. O eco das suas palavras reverberou pela clareira. E assim, naquele momento intenso, tudo pareceu parar. Um sussurro entre as sombras e o chamado dos caçadores ficava um passo mais perto, mas a verdade que Ana estava prestes a compartilhar poderia desvelar um novo cenário. O que aconteceria se a luz da verdade iluminasse cada canto escuro daquele lugar? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana esperava que sua decisão não puxasse todos para a escuridão total. As palavras estavam na ponta da língua, mas qual verdade ela realmente estava disposta a revelar? Ana respirou fundo, sentindo o ar frio lhe cortar os pulmões. O tempo parecia se arrastar, e cada batida do seu coração tamborilava em seus ouvidos como um alerta. Tudo que ela acreditava tinha sido desafiado, e agora, com os caçadores cada vez mais perto, a clareira parecia um palco de um espetáculo macabro. Lucas, eu não posso simplesmente jogar tudo isso fora. Você sabe o que está em jogo, Ana balbuciou, a voz embargada, tremendo como as folhas ao vento. Mas você tem que confiar em mim, ele implorou, dando um passo rápido em direção a ela. A verdade que você está prestes a revelar pode nos condenar ainda mais. É isso que os caçadores querem, Ana. Eles precisam de um motivo, e você pode dar isso a eles. Patrícia, percebendo o conflito interno da amiga, interveio. Ana, tudo que existe entre vocês é baseado em mentiras. Ele não merece sua lealdade, não agora que a verdade está tão próxima. O que mais você esconde, Lucas? Ana questionou, sua expressão refletindo uma mistura de dor e raiva. Se você realmente se importa, se realmente quer que eu saiba, me diga tudo. Agora. O ar parecia vibrar com a tensão da conversa. A figura encapuzada se movia lentamente, como se estivesse esperando o momento exato para se revelar. A expectativa era palpável, quase um peso que esmagava os ombros de Ana. Eu não podia contar, Lucas finalmente confessou, sua voz soando menor, como se cada palavra fosse arrancada à força de seu peito. O que eu fiz foi por você, por nós. Mas não é um preço que eu pensei que você precisaria saber. Patrícia virou-se para ele, os olhos ardendo com indignação. Você fez o que tinha que fazer, para salvar a própria pele. E enquanto isso, deixou Ana se afogar em um mar de incertezas. Esse amor é egoísta. Ana não conseguiu conter a raiva que surgiu, transbordando como a espuma de um mar revolto. Então, você me viu como uma peça do quebra-cabeça? Era só um jogo para você? O que mais eu sou para você, Lucas? Os passos dos caçadores ecoavam cada vez mais altos, quebrando o silêncio da noite, como se estivessem cientes de que o momento decisivo estava prestes a estourar. E o medo, como o medo drenava os sentimentos de Ana, transformando sua raiva em algo mais intenso. Se vocês querem saber quem verdadeiramente sou, eu vou contar. Vou contar tudo. Ela se virou para a escuridão, sentindo a presença dos caçadores tomando forma, como lobos em uma fértil caçada. E isso foi suficiente para dar coragem à sua voz. Eu sou Ana, mas eu também sou a mulher que fez um pacto. Gritou, a emoção arrastando cada sílaba. Fiz uma escolha, e o que eu sei pode nos salvar ou acabar com nós quatro de uma vez.
As palavras ecoaram pela clareira e, por um instante, o mundo ao seu redor ficou em silêncio. A figura encapuzada se moveu mais perto, revelando um rosto familiar. Era alguém a quem Ana não esperava enfrentar, alguém que poderia mudar o rumo de tudo. O impacto de sua revelação abrirá uma ferida ainda mais profunda. Você! Ana sussurrou, o choque fazendo-a vacilar. O que aquela pessoa estava fazendo ali? O que ela sabia que poderia ser a chave para todas as respostas que Ana procurava? Patrícia, atenta, fez uma expressão de dúvida. Ana, você se esqueceu do que essa pessoa significa? A verdade está se desfazendo em poeira. Os caçadores se aproximavam, a intenção de vingança ardia em seus olhos. E Ana sentiu uma onda de desespero. Qual seria o preço real da verdade que ela estava prestes a libertar? E mais importante, estariam todos prontos para as consequências que essa revelação poderia trazer? O momento decisivo estava se formando, e ela não podia reverter mais. O silêncio cortante foi rompido por um acelerado bater de corações. Ana fez um esforço sobre-humano para não desviar o olhar da figura encapuzada à sua frente. A luz da lua refletia nos olhos de quem estava sob o manto, revelando uma expressão que ela conhecia muito bem. Era Paloma, a amiga que se foi há meses, perdida no caos que cercava suas vidas. O choque tomou conta de Ana, e por um instante, tudo ao redor desapareceu. Paloma? A voz de Ana saiu quase como um sussurro, carregada de incredulidade. Mas como você? Paloma soltou uma risada amarga, e seu tom carregava um peso de desespero. Eu sabia que um dia você perceberia a verdade. Mas não só você, Ana. Todos ao seu redor estão atolados em segredos e mentiras. E você, na ânsia de se livrar do que te prende, pode acabar colocando tudo em risco. Os passos dos caçadores pareciam um rugido distante, sinalizando que o tempo estava se esgotando. Patrícia olhou de Ana para Paloma, confusa. Você está viva? O que está acontecendo? Eu não queria que você se envolvesse, Ana, Paloma disse, os olhos fixos em sua amiga. O pacto que você menciona, ele pode nos salvar. Mas a um custo que você não pode imaginar. Ela hesitou, como se pesasse cada palavra, antes de prosseguir. Os caçadores que estão vindo. Eles não são o que você pensa. Eles sabem mais do que estão deixando transparecer. Eles não estão atrás de você, mas de mim. Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir isso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Mudanças, traições, decisões arriscadas, tudo parecia convergir para aquele instante. Paloma, o que você quer dizer com isso? Eles querem você? Ana estava perdida, engolindo a confusão. Sim, respondeu Paloma, sua voz se tornando sombria. Quando eu fiz um pacto com eles, eu não tinha ideia do que estava em jogo. Agora, eles têm um prêmio de grande valor, e eu sou a peça final. E você, Ana, você pode ser a única que pode decidir o destino de todos nós. Lucas, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Ana, a gente precisa sair daqui. Não podemos ficar parados. O que Paloma está dizendo pode ser verdade, mas se os caçadores a querem, então devemos protegê-la. A revelação dela pode nos colocar no alvo deles. O pânico começou a se espalhar, enrolando-se nos corações deles como uma serpente. O vento uivou, parecendo ecoar o desespero. Mas e se eu não puder proteger ninguém? Ana questionou, um nó se formando em sua garganta. Eu me tornei parte disso tudo, e agora estou em dívida com algo que não compreendo. Se você não fizer nada, a dívida será cobrada de todos nós, Paloma advertiu, suas palavras cortantes como lâminas afiadas. A escolha é sua, Ana. Se nós formos pegos, todos eles estarão condenados. Você pode nos salvar ou arriscar tudo. Então, um grito. Um dos caçadores tinha se revelado, iluminado por uma lança que refletia o pálido brilho da lua. Vocês não podem escapar. Diabo e suas marionetes, o que a garota revelou irá custar a vida de todos. A adrenalina tomou conta. Ana sentiu que seus instintos estavam em alerta máximo. Não havia mais tempo para hesitar, mas a escolha era complexa. Uma escolha que poderia destruir cada amizade, cada laço. Ela olhou para Patrícia, depois para Lucas e, finalmente, para Paloma. Então, qual é a escolha? Ana gritou, sua voz ecoando pela clareira. O que eu faço agora? E ali, com o destino de todos em suas mãos, ela percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando.
A escuridão à sua volta se adensava, e a verdade poderia ser não apenas o que libertaria, mas também o que destruiria tudo em que acreditava, ponto que ela escolheria. E, na balança da vida, alcançaria o que procurava ou perderia tudo. O olhar dos caçadores penetrava fundo, e a contagem regressiva para a decisão final começava. O ar estava carregado de tensão, cada respiração parecia um peso que se acumulava sobre os ombros de Ana. Os caçadores estavam cada vez mais próximos, suas silhuetas ameaçadoras dançando à luz da lua. A verdade que estava prestes a se revelar poderia ser a única chance de salvação ou o golpe mortal que encerraria tudo. O coração de Ana pulsava, dividido entre a vontade de proteger Lucas, Paloma e até mesmo Patrícia, e o desejo de finalmente saber o que se passava. Você é a chave, Ana, a figura encapuzada repetiu, o som de sua voz cortando a tensão como um fio de luz. Somente você pode decidir o que acontece a partir daqui. O olhar de Ana se fixou em Paloma, a amiga que tinha perdido e que agora estava diante dela, oferecendo uma oportunidade de redenção e um novo caminho. Você disse que eu sou a única que pode decidir. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? O preço que você falou, o que isso significa? Eu posso perder tudo. Paloma encarou intensamente, e por um instante, as memórias das risadas e dos momentos juntas inundaram a mente de Ana. O que está em jogo vai além de nós. É uma troca. Eles vão querer algo importante, algo que te liga diretamente ao Lucas, algo que você talvez não esteja pronta para dar. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela se virou para Lucas, buscando algum impulso em seus olhos. E ele, com toda a crueza da situação estampada em seu rosto, respondeu com um aceno de cabeça. Você é mais forte do que pensa, Ana. Mas a decisão precisa ser sua. É seu amor e sua vida que está em perigo. Outro grito cortou a escuridão, os caçadores se aproximando mais, e o clima de pânico se intensificou. Ana respirou fundo, sentindo o ar pesado em sua volta. A escolha, agora, estava ali, bem na sua frente, e não havia mais como escapar. Então, com a voz firme, mesmo que tremula, ela se dirigiu a todos. Eu não posso deixar que você, Paloma, ou qualquer um de nós sofra por causa de um pacto que não fizemos. Se o que você disse é verdade, vamos enfrentá-los juntos. As palavras de Ana ecoaram na clareira, e por um instante, tudo ficou em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse aguardando o desfecho. O tempo parecia se arrastar, e cada batida do seu coração ressoava mais forte que antes. Vamos juntos, e se nós tivermos que pagar um preço, que seja um preço que iremos suportar. Você sabe qual é o preço, não é? Patrícia interveio, sua voz cortante. Seja forte, é isso que você sempre foi. Ana concordou, sentindo uma onda de coragem. Então vamos desvendar isso agora. Os passos dos caçadores se tornaram uma batida ensurdecedora, como o tambor de um exército indo para a batalha. E ali, Ana decidiu se abrir, não só para Lucas e Paloma, mas para todo o amor que a cercava. Estou pronta, anunciou, sentindo o peso de suas palavras. Estou pronta para enfrentar a verdade, qualquer que seja. Nesse momento, a figura encapuzada deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma determinação que refletia o espírito de cada um deles. Então revivemos o pacto. Tudo se revelará neste instante, e quando a verdade se iluminar, aqueles que estiverem prontos para lutar, permanecerão juntos. Aqueles que não estiverem prontos, verão suas sombras consumirem-nas. Enquanto os caçadores avançavam, Ana estendeu a mão para Lucas. Estamos juntos nessa. Se o amor é o que nos une, então é isso que eles nunca poderão roubar de nós. Ela olhou de volta para Paloma, a tristeza e a esperança entrelaçadas em seu olhar. Assim, como uma fração do universo comprimida em um único segundo, o caçador mais próximo fez seu movimento, e antes que pudesse alcançar, o coração de Ana se iluminou como uma chama ardente. Ela balançou a cabeça, segura, e começou a recitar o que todos estavam prestes a entender. Eu sou Ana, e o que eu tenho e sou não é mais o que eles podem tirar de mim. O amor é a verdade que nunca quer se calar. As sombras dançaram, e as vozes dos caçadores tornaram-se um eco distante. A luz que emanava de Ana parecia empurrar as trevas. Para surpresa de todos, a presença de luz ao redor deles começou a se formar como um escudo, e a figura encapuzada começou a se dissolver em um mar de luz. Agora, é hora de você decidir, amar ou perder. Aqueles que amarem verdadeiro encontrarão a liberdade na verdade que é tão doce quanto amarga. Os caçadores hesitaram, e, em uma fração de segundo, cada um dos amigos se uniu.
Mãos dadas, corações entrelaçados, diante das sombras que o cercavam, uma onda de amor e força começou a se espalhar. Ana sorriu, um sorriso cheio de determinação. A cada segundo que passava, a luz crescia e os caçadores recuaram, como se fossem consumidos pela fúria do amor que o cercava. E no auge do enfrentamento, quando tudo parecia perdido, uma onda de calor e energia tomou conta do espaço. Ana percebeu que eles estavam prontos para qualquer tipo de verdade. As sombras finalmente se dissiparam, levando em seu rastro o medo e a dor. Era um novo começo, uma nova vida. Ana, Lucas, Paloma e Patrícia estavam unidos, e suas verdades, mesmo as mais sombrias, agora eram parte da clareza que os mantinha juntos. Com suas cicatrizes, formaram um laço inquebrável. Vamos recomeçar, Ana declarou, seu olhar firme, cheia de esperança. Juntos, caminharam para a luz que representava não apenas a liberdade, mas a verdadeira essência do amor que tinha sobrevivido a tudo. E à medida que a noite se dissipava, a verdade brilhava cada vez mais forte, iluminando o caminho à frente. E assim, com uma certeza renovada e um novo capítulo a ser escrito, a história de Ana estava apenas começando. Mas antes de você ir, preciso que você atue agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nossa comunidade. Além disso, comente suas reações e teorias sobre o final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos fazer essa história ressoar.